Eu vejo um homem numa roupa de executivo, de terno, gravata, com a pasta, relógio, chapéu. E ele está muito apressado. E ele chega numa estação de trem. Quando ele chega na estação, na plataforma de embarque, o trem já havia fechado as portas. E ele estava apressado, estava atrasado. E aí, para não perder a sua hora, o trem, ele se pendura em duas barras que tem nas portas e segue assim, segue com o trem assim. O trem, quando sai dessa estação, começa a percorrer uma parte que é inabitável, é só planta, mato, não tem nada. E aí ele entra num túnel, num túnel que foi feito em uma rocha, só que esse túnel ele é muito estreito. Ele só cabe exatamente o trem passando por ele. Não cabe mais nada. E esse homem preocupado em se segurar, olhando para a hora, o tempo que ele está perdendo, ele acaba batendo na rocha do túnel. Ele não percebe que não cabia ele ali. Ele bate na rocha e cai, obviamente, do trem. Sua pasta se abre e os papéis que estavam dentro são levados pelo vento. O relógio dele se quebra e ele fica num desespero, assim, num estado de choque, num estado de... E agora? Além do choque físico, né, que ele sente dor no corpo, tem um choque emocional muito grande. Naquele momento em que ele se percebe ali, no meio do nada, com todos os seus documentos que ele estava prezando muito, é um homem de negócios, é um homem que precisa, né, daqueles papéis, são documentos importantes. E ele, naquele momento, ele entende que tudo aquilo não é nada perante a vida. Ele está muito machucado, principalmente no lado direito do corpo dele. E ele percebe o quanto ele estava tão preocupado com os negócios, com a hora, com os documentos e não perder tempo, que ele não se deu conta de que o mais importante era o seu próprio corpo, era a sua própria vida. E ele fica num estado de choque ali por algum tempo, passando todas essas reflexões muito rápidas e sem saber o que fazer, porque ele está no meio do nada. E ele entende que mesmo que passe um outro trem, é muito difícil um trem parar ali. E ele vai se arrastando para ver o que é que tem depois do túnel, depois dessa grande rocha. Ele vai se arrastando com muita dor. Ele ainda tenta pegar alguns papéis
coloca dentro da pasta e deixa num canto, de forma que o vento não leve mais, assim, tenta proteger os papéis que restaram ali. E ele vai se arrastando pelo meio do mato para tentar ver se há alguma coisa além desse túnel, dessa rocha. Mas com muito esforço, com muita dor, ele não consegue ainda se levantar. E chega um momento que ele se cansa e ele acaba desmaiando ali, de tão exausto que ele está, com tudo aquilo que começou a vir à sua própria consciência, das suas atitudes, do seu padrão de vida, do como ele vinha levando a vida, do quanto ele não estava dando importância ao que realmente tem importância, quanto ele não estava dando valor ao que realmente tem valor. E ele se lembra da família, se lembra dos filhos, se lembra da esposa, se lembra de tudo aquilo que ele tem, mas que no dia a dia ele nem percebia. Era automático, era uma rotina. Ele não olhava com os olhos que veem verdadeiramente. E ele continua ali prostrado, sem reação, com muita dor, com muito cansaço e com muito peso na consciência, muita culpa por não ter dado devido valor à sua família e à sua própria vida. Ele observa o quanto ele realmente correu risco de vida para não perder um compromisso, para não perder a hora, para não chegar atrasado. Ele estava se direcionando para uma outra cidade, para um outro lugar, para realizar negócios e não queria perder tempo, não queria chegar atrasado. E ele arriscou sua própria vida se pendurando nesse trem, sabendo da velocidade do trem, mas ainda assim ele achou que não teria problema. E aí ele entra num processo de muita culpa, de muito arrependimento, de uma crise mesmo consciencial, de uma crise de identidade, e fica num estado ali prostrado, sem reação, cansado, exausto e sentindo a dor. Mas mais do que a dor física, a dor no coração, a dor na consciência. E nesse momento ele recebe um auxílio energético, espiritual. Ele não está enxergando, ele não vê esse auxílio, mas tem seres de luz, trabalhadores da luz, que descem ali e tratam ele energeticamente, tratam ele emocionalmente, mentalmente e fisicamente. Esse homem, ele passou muito tempo
mergulhado nessa culpa. Ele passou muito tempo nesse arrependimento. Só que ao invés dele tomar essa experiência, desse choque, desse acidente, dessa dor, dessa consciência como algo positivo para transformar a sua própria realidade, ele mergulhou na culpa. E ao invés de se aproximar mais das pessoas que ama, ao invés de se aproximar mais daquilo que realmente tem valor para ele, inclusive a própria vida, ele se afastou, envergonhado, se sentindo culpado. Então, a experiência que ele viveu do choque, do acidente, da dor, da consciência, não foi aproveitada para transformar a sua história, para recuperar um tempo perdido, para recuperar os laços com a sua família, o tempo, para saber dividir as atividades, valorizando a cada momento aquilo que está fazendo e buscando ter o equilíbrio entre o trabalho, a família, entre os vários aspectos da vida, sua saúde. Então, mesmo depois, mesmo diante daquele sofrimento, daquela experiência, ao invés de ele aproveitar como uma oportunidade de mudança positiva, ele mergulhou ainda mais nesse afastamento, nesse distanciamento. Ele mergulhou ainda mais nessa ausência com relação às pessoas que ele ama e com relação a ele mesmo, a sua própria vida. E ele ficou paralisado durante muito tempo, sem saber o que fazer, sem saber como encarar a família, a ele mesmo, pela culpa e pela vergonha de ter agido de tal forma. E nesse momento, a espiritualidade, os seres de luz estão cuidando dessa pessoa. Talvez você que esteja escutando essa leitura seja a pessoa que você lidar com ela, alguém da sua família, um ente querido, ou seja você. E essa pessoa ela está sendo cuidada, ela está sendo tratada. Eu vejo muito a presença, a energia de Mãe Maria e do Mestre Jesus cuidando do coração deste homem. E aqui, quando eu falo homem, é uma energia predominantemente masculina, mas pode ser uma mulher que tem essa energia masculina mais forte. Então, Mãe Maria, o Mestre Jesus está cuidando desta pessoa com a chama rubi dourado, removendo esse remorso, essa culpa do seu coração. Está tratando em conjunto toda a família que se desestruturou por causa deste acidente, deste momento de ruptura, de dor, desta situação em que trouxe à tona toda essa percepção desse homem, desse masculino. Então também está sendo tratada toda a estrutura familiar, todas as mágoas, todo esse sentimento de separação,
de afastamento, de barreiras que foram levantadas entre os membros desta família. Toda a família está sendo curada. Toda a família está sendo tratada. Para que haja uma reaproximação, uma reunião desta família, para que este homem, este masculino, possa se reerguer e fazer as pazes com a sua família e juntos superarem essas dificuldades, esse afastamento, porque nesta família há o sentimento que é básico, que é o amor, e a paz e a união irá renascer, porque o amor existe. A chama violeta também está agindo, trazendo a energia do perdão, do auto-perdão e do perdão entre esses membros dessa família. Está sendo envolvida também a família com a energia rosa do amor divino, restaurando todo esse amor que existe e que estava escondido, guardado, enclausurado por conta desse contexto. Eu vejo esse homem sendo resgatado deste lugar. Pessoas veem, encontram ele é resgatado deste lugar que ele estava lá. Ele é levado para um hospital, é tratado. Sua família chega neste hospital, a família dele é avisada e chega lá. Ele, ainda um pouco envergonhado, um pouco meio sem jeito, mas a família dele acolhe ele e todos se abraçam. Um abraço só, um abraço coletivo. Ele chora, mas não é um choro de tristeza, é um choro de emoção. E ele se compromete consigo mesmo e com a sua família de dali por diante agir diferente, dar valor ao que tem mais valor, equilibrar todos os aspectos da vida, valorizar cada momento, permitindo que todos façam parte da sua vida. Para esta família, muitas bênçãos, muita luz e um reconstruir, um renascer desta união, da alegria, da harmonia. Assim é.